Aos 78 anos, Maria Bethânia finalmente admitiu o que todos sempre suspeitaram. Uma revelação feita em poucas palavras, com a calma e a firmeza que só ela tem, mas que causou um verdadeiro rebuliço entre fãs, imprensa e até mesmo dentro do meio artístico. A mulher que construiu uma carreira impecável, cercada de silêncio, poesia e mistério, agora abriu uma fresta em sua vida íntima e revelou algo que por décadas foi alvo de rumores, especulações e olhares curiosos. E não foi só isso. Ao longo de sua trajetória, Bethânia colecionou momentos marcantes e controversos. Recusou entrevistas com gigantes da televisão, evitou premiações importantes, foi acusada de ser fria, arrogante, distante e até de viver escondendo algo. Teve distanciamentos dolorosos com colegas de palco, foi alvo de preconceito por sua ligação com o candomblé, viveu paixões que nunca vieram a público e, mesmo assim, sempre manteve a altivez. Mas agora, com quase 8 décadas de vida, ela decidiu dizer em voz alta aquilo que muitos sabiam, mas ninguém ousava perguntar. E a forma como ela falou, o contexto e as palavras escolhidas tornam essa revelação ainda mais poderosa. Por isso, se você é fã da Bethânia, ou mesmo se apenas admira figuras públicas que não se curvam ao sistema, você precisa assistir esse vídeo até o fim. A última revelação, no final, é de cair o queixo. Aproveita esse momento para se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque isso ajuda demais o conteúdo a alcançar mais gente. O YouTube entende que o vídeo é relevante quando você interage, e assim conseguimos manter viva a memória e a arte de quem realmente importa. Se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode fazer isso com um Super Thanks, clicando no botão aqui embaixo. Mas se não puder, tudo bem, apenas comenta o que mais te surpreendeu nessa história. O seu comentário é ouro. Agora respira fundo e vem comigo, porque o que Maria Bethânia disse, depois de tanto tempo, vai mexer com você. Maria Bethânia Veloso nasceu em 18 de junho de 1946, em uma casa simples de Santo Amaro da Purificação, uma cidadezinha histórica no recôncavo baiano, cercada por rios, igrejas barrocas e tradições profundas. Santo Amaro. À primeira vista, pode parecer apenas mais um ponto no mapa da Bahia, mas para quem viveu ali como Bethânia era um mundo inteiro. Era onde a vida corria ao som das rezas, das ladainhas, dos cantos do candomblé, das histórias contadas na varanda e dos ventos carregados de cheiro de terra molhada e flores. Era o Brasil mais genuíno, mais musical, mais poético. E foi exatamente ali, entre coqueiros, cantigas e o silêncio da roça, que nasceu uma das vozes mais emblemáticas da história da música brasileira. Era a 6ª filha de uma família que viria a ter 8 filhos. Seus pais, José Teles Veloso e Claudina Veloso, eram figuras essenciais em sua formação. O pai, conhecido como Seu Zé, era funcionário do IBGE, leitor voraz, amante da literatura e da política. Era um homem de fala mansa, mas ideias firmes. Já a mãe, Dona Canô, era o coração pulsante da casa. Uma mulher de fé inabalável, espírito alegre, inteligência afiada e uma sensibilidade rara para a vida e para os sentimentos dos filhos. Dona Canô era conhecida por todos na cidade e respeitada como uma verdadeira matriarca, sempre com um sorriso pronto, uma oração na ponta da língua e conselhos que pareciam profecias. Desde cedo, Bethânia foi uma criança diferente. Enquanto muitas meninas de sua idade brincavam de boneca ou se reuniam em rodas de cantigas, ela preferia se isolar no quintal de casa, observando as plantas, ouvindo os pássaros e criando mundos dentro da cabeça. Tinha uma ligação profunda com a natureza e, ainda mais cedo, com o som. A figura do irmão mais velho, Caetano Veloso, também foi central. Caetano era seu companheiro de infância, parceiro de brincadeiras e discussões filosóficas desde sempre. Enquanto ele era expansivo, curioso e inquieto, Bethânia era observadora, introspectiva, quase etérea. Ainda assim, os dois criaram um laço afetivo fortíssimo. Eles ouviam juntos os discos de Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, João Gilberto. Debatiam letras, melódias, significados. Caetano foi o primeiro a sair de Santo Amaro para tentar a vida em Salvador, depois no Rio.
Ele via em Bethânia algo especial, quase sagrado, e foi o maior incentivador da carreira dela muito antes mesmo de ela sonhar com o palco. Bethânia, na verdade, nunca teve o desejo de ser cantora nos moldes tradicionais. Desde pequena, ela queria ser atriz. O teatro a fascinava. Gostava da encenação, do drama, do silêncio que antecede o aplauso. Chegou a dizer que, se não fosse pela insistência de Caetano, talvez nunca tivesse cantado profissionalmente. Ainda em Santo Amaro, ela encenava peças amadoras, lia poemas em voz alta para a vizinhança, brincava de ser outras mulheres rainhas, camponesas, místicas. Era uma artista nata, mas ainda sem saber. Sua primeira experiência mais próxima do palco foi em uma pequena apresentação no colégio, onde interpretou um poema com tanta emoção que fez parte da plateia chorar. Foi ali, pela primeira vez, que sentiu o poder da palavra e da emoção na garganta. Depois de passar a infância e a adolescência em Santo Amaro da Purificação, mergulhada em poesia, religiosidade e nos primeiros lampejos artísticos, primeiro no teatro e depois, aos poucos, na música, Bethânia se mudou para Salvador com a família nos anos 1960. Ali, em meio ao agito cultural da capital baiana, seu talento começou a chamar atenção. Ela ainda insistia que seu caminho seria a atuação e não a música. Sonhava com palco, sim, mas queria representar personagens, viver outros mundos através do teatro e não necessariamente ser a mulher de frente do microfone. No entanto, o destino, que às vezes tem sua própria maneira de se impor, foi puxando Bethânia discretamente para a música. Seu irmão Caetano Veloso foi peça fundamental nesse processo. Já envolvido com a cena musical da Bahia e mais tarde do Rio de Janeiro, Caetano sempre acreditou que Bethânia tinha algo diferente. Não apenas a voz grave, encorpada, emocional, mas também a presença. Mesmo antes de cantar profissionalmente, ela já tinha um magnetismo natural. Quando entrava numa sala, chamava a atenção sem esforço. Tinha um ar de mistério, uma força silenciosa que as pessoas percebiam sem entender muito bem. Caetano a incentivava a cantar e insistia que o mundo precisava ouvir aquela voz. Bethânia resistia, mas o irmão era persistente. A primeira apresentação pública de Bethânia aconteceu em Salvador, no espetáculo Nós. Por exemplo, em 1963, ao lado de Gal Costa, Gilberto Gil, Tom Zé e o próprio Caetano. E então veio a estreia. Ela entrou em cena com os olhos arregalados e o corpo tenso, vestindo um vestido preto simples e encarando uma plateia exigente, formada por artistas, intelectuais e jornalistas. O teatro estava lotado. A canção que ela cantaria era Carcará, uma música forte, cheia de metáforas sobre a resistência nordestina, composta por João do Vale e José Cândido. Era uma letra intensa, sobre sobrevivência, luta, fome e força bruta. E quando Bethânia começou a cantar, algo mágico aconteceu. A voz saiu de sua garganta como um grito ancestral. Era potente, firme, vibrante. Cada verso era uma facada emocional. O público ficou atônito. A jovem baiana, até então desconhecida, havia dominado o palco como se tivesse nascido ali. A reação foi imediata. Ao final da apresentação, o teatro veio abaixo em aplausos. Na manhã seguinte, os jornais exaltavam a nova voz da MPB. Bethânia virou sensação da noite para o dia. A música Carcará se tornou um hino e logo foi lançada como compacto, vendendo milhares de cópias. Sua presença no show Opinião foi tão marcante que redefiniu o rumo da própria montagem. E o mais impressionante, ela fez tudo isso ainda tomada pelo medo, porque a fama não apagou imediatamente sua insegurança. Nos meses seguintes, mesmo com o sucesso estrondoso, Bethânia continuava relutante. Dizia que cantar era uma missão, não uma vocação. Em entrevistas, respondia com poucas palavras, evitando falar de si. Se emocionava facilmente ao ser elogiada. Não gostava da ideia de ser celebridade. Detestava os holofotes fora do palco. Sempre deixou claro que sua entrega artística vinha de um lugar muito íntimo e sagrado, e por isso mesmo, expô-lo demais era doloroso. Mesmo assim, sua carreira deslanchou. Foi chamada para cantar em programas de TV, como o lendário Ensaio, na TV Cultura. Assinou contrato com a gravadora RCA e lançou seu primeiro LP em 1965, ainda intitulado simplesmente Maria Bethânia. O disco trazia, além de Carcará,
Outras canções que revelavam sua veia de intérprete dramática, como Sol Negro, Mora na Filosofia e Yansan. A crítica aclamava, o público adorava, mas Bethânia continuava sendo uma artista que caminhava na contramão da indústria. Não queria se moldar a modismos, recusava músicas que não lhe tocavam. Gravava só o que fazia sentido para sua alma. Sua vida pessoal nunca foi pauta fácil para jornalistas e fofoqueiros. Não porque não houvesse curiosidade, mas porque simplesmente ela não permitia que a luz da fama invadisse sua casa, seus amores, seus vínculos mais profundos. Bethânia escolheu ser uma figura pública que entrega tudo no palco, mas quase nada fora dele. E esse equilíbrio sempre funcionou de maneira magistral. Seus raros depoimentos sobre questões íntimas nunca foram acompanhados de detalhes picantes ou revelações escandalosas. Ela fala com doçura, mas com firmeza. É como se colocasse um limite invisível e inquebrantável ao redor de si. Mesmo assim, aqueles que a escutam com atenção, que assistem aos seus shows, que mergulham em sua discografia e em suas leituras poéticas, sabem que existe uma mulher de intensidade arrebatadora por trás daquela figura serena. Sua sensualidade não é escancarada, mas está ali, nas pausas, nos olhares, na cadência da fala, no gesto controlado. Uma mulher que fala baixo, mas diz muito, que caminha com leveza, mas deixa rastro de terremoto. E essa mulher viveu intensamente, mesmo sem jamais transformar sua vida pessoal em espetáculo. Desde jovem, Bethânia teve uma relação muito clara com sua independência. Nunca foi de aceitar convenções. Jamais quis se casar ou ter filhos apenas porque era o que se esperava. Sempre que questionada sobre isso, respondia com tranquilidade que se sentia inteira sozinha, que não lhe faltava nada, que preferia se entregar à sua arte e à sua espiritualidade do que seguir fórmulas. Isso não quer dizer que não tenha vivido grandes amores. Pelo contrário, viveu muitos, em silêncio. No tempo dela, na intensidade dela. Nunca falou nomes, mas já admitiu que se apaixonou diversas vezes por pessoas que a tocaram profundamente, por almas que dialogavam com a sua, por companhias que não precisavam de rótulos. Disse certa vez que nunca se prendeu ao gênero do outro, e sim à presença, ao encanto, ao magnetismo. Algumas de suas músicas, especialmente as mais confessionais, foram apontadas por fãs atentos como dedicadas a amores que jamais vieram a público. Mas ela nunca confirmou, nem negou. Porque, para Bethânia, o importante nunca foi o outro saber com quem ela esteve, e sim o que ela sentiu estando com aquela pessoa. Há quem diga que viveu um relacionamento longo com uma escritora baiana, outros acreditam que teve uma paixão intensa com uma colega de palco. Há rumores de que viveu envolvimentos com músicos, mas nada disso jamais foi pauta de manchetes, porque ela não se deixa aprisionar por curiosidades alheias. Quando perguntada, responde com evasivas poéticas ou simplesmente sorri com o silêncio de quem já viveu o bastante para saber que nem tudo precisa ser dito. Uma de suas declarações mais marcantes foi quando afirmou que se considera uma mulher livre até para não se explicar. Esse tipo de resposta sempre encantou seus admiradores, pois revela uma mulher em total posse de si mesma. Uma mulher que não precisa da validação pública para se sentir completa, que não precisa anunciar suas conquistas íntimas para se sentir amada. A intensidade da vida pessoal de Bethânia também está em sua relação com os pequenos rituais. Ela é conhecida entre amigos por ser extremamente fiel aos seus hábitos, aos seus momentos de recolhimento, à sua espiritualidade. Gosta de estar cercada de flores, velas, perfumes delicados. Reza diariamente, acende incensos, ouve discos antigos, mantém diários com trechos de poemas, memórias sensoriais, trechos de sonhos. É profundamente ligada à natureza e seu refúgio em Salvador é uma casa rodeada por verde, onde o som dos pássaros e da água corrente embala seus dias. Ali, recebe poucos amigos, os mais íntimos. Gosta de cozinhar, de colocar a mesa com calma, de beber um bom vinho ao entardecer. É uma mulher que vive o presente com delicadeza. Outro traço importante é sua relação com a família. Apesar de ter se tornado uma estrela nacional, Bethânia jamais se afastou de seus laços familiares. É muito próxima de seus irmãos, especialmente de Caetano, com quem mantém uma cumplicidade rara. Os dois se protegem, se admiram, se escutam. Mesmo com algumas diferenças ao longo da vida,
como posições políticas ou escolhas estéticas, nunca deixaram de se amar profundamente. Também sempre foi muito ligada à sua mãe, Dona Cano, e cuidou dela com dedicação até o fim. Após sua morte, Bethânia entrou em um luto silencioso e poético, refugiando-se por um tempo para resgatar sua força. Sua relação com a ancestralidade é um capítulo à parte. Ela honra suas raízes com gestos, palavras e escolhas. Nunca abandonou a Bahia, mesmo morando temporadas no Rio ou viajando para o exterior. Carrega consigo a força de seu povo, de sua terra, de suas crenças. E é por isso que tanta gente se sente tocada por sua presença. Ela não representa apenas uma artista, mas uma linhagem, uma memória coletiva, um jeito de ser brasileiro que resiste ao tempo. Em relação à sexualidade, Bethânia nunca se limitou. Já disse com todas as letras que não gosta de rótulos, que não se identifica com definições fixas. Para ela, o amor é um campo de liberdade. Disse que já viveu paixões por mulheres, por homens, por presenças, que já se encantou por palavras, por silêncios, por gestos. Nunca quis se encaixar em estereótipos. Isso fez dela um ícone também para muitas pessoas que buscam referências de autenticidade. A conexão entre os dois ia muito além do palco. Ele entendia sua essência, sua forma de pensar, seu desejo de silêncio e sua aversão à exposição. Juntos, criaram espetáculos que entraram para a história da música e do teatro brasileiro. Quando Fauzi adoeceu, Bethânia esteve por perto, respeitando o tempo dele, oferecendo sua presença com o mesmo cuidado que sempre teve com tudo o que ama. A morte de Fauzi deixou nela um vazio que não se preencheu. Ela raramente falou publicamente sobre isso, mas quem a conhecia sabia que aquela perda a afetou profundamente. Outro momento marcante foi o afastamento emocional de pessoas com quem dividiu o palco em tempos de juventude e efervescência. Com o tempo, a vida foi afastando os caminhos de alguns colegas e, mesmo que houvesse respeito e admiração, Bethânia sentia a dor dos vínculos que se desfazem sem briga, apenas pelo desgaste do tempo. Isso aconteceu em algumas fases com artistas como Gal Costa, com quem dividiu memórias e palcos inesquecíveis. Mesmo com a reaproximação eventual e os gestos de carinho trocados, havia feridas não ditas que doíam em silêncio. A morte de Gal foi um dos episódios mais comoventes da vida de Bethânia nos últimos anos. A notícia a atingiu como um vendaval, ainda que ambas já não estivessem tão próximas como nos tempos da Tropicália e das turnês conjuntas. Quando Gal partiu, Bethânia escolheu o silêncio como luto. Não deu entrevistas longas, não escreveu textos públicos. Apenas apareceu em um show e, em meio à música, deixou escapar uma lágrima que disse tudo. Para quem acompanhava de perto, aquele gesto era a síntese de uma dor profunda e de uma gratidão silenciosa. Porque por mais que o tempo tivesse afastado suas rotas, Gal era parte da sua história, da sua juventude, das suas madrugadas musicais. Era alguém com quem dividiu olhares, cumplicidades, canções e sonhos. A perda mais dolorosa, no entanto, foi a da mãe, Dona Cano. Bethânia era absolutamente ligada a ela, não apenas por laços de sangue, mas por uma sintonia espiritual rara. Dona Cano era mais que mãe, era conselheira. Era oráculo, era força e ternura. Durante anos, Bethânia se organizou para estar sempre presente, fosse nos aniversários, nas festas tradicionais da Bahia ou nos períodos em que a saúde de Dona Cano exigia mais cuidados. Elas tinham uma conexão silenciosa. Bastava um olhar para se entenderem. Quando Dona Cano adoeceu, Bethânia se recolheu, interrompeu compromissos, suspendeu turnês, afastou-se dos holofotes para estar ao lado da mãe. Foi um tempo de espera, de preces, de despedidas em doses lentas. Quando finalmente Dona Cano se foi, Bethânia entrou em um luto profundo. Não um luto barulhento, mas um recolhimento absoluto. Passou meses em silêncio, recusando convites, recusando câmeras, mergulhada em orações e lembranças. Amigos próximos relatam que ela passava horas sentada em silêncio, contemplando o jardim, revivendo memórias, escutando os pássaros. E aos poucos, foi voltando, não por obrigação, mas por perceber que a arte poderia ser sua forma de continuar honrando a mãe. Os shows que vieram depois desse período tinham um ar diferente, mais contidos, mais devocionais, mais impregnados de saudade. Bethânia cantava como quem reza, e o público sentia isso. Outro aspecto difícil em sua vida foi lidar com a pressão do mundo artístico.
Embora seja uma mulher de presença sólida, ela sempre teve uma alma sensível e nem sempre soube ou quis lidar com o jogo cruel da indústria cultural. Durante sua carreira, enfrentou críticas duras, mal-entendidos e julgamentos injustos. Foi chamada de fria por alguns, de distante por outros. Houve quem dissesse que era arrogante por não conceder entrevistas, por não frequentar eventos sociais, por não se abrir à imprensa. Mas tudo isso eram apenas interpretações rasas de quem não conseguia compreender que sua reserva não era desdém, era proteção. Betânia sempre sofreu com essas distorções. Por mais que não respondesse publicamente, guardava mágoas. Sim, sabia que sua timidez era confundida com superioridade e isso a entristecia, porque no fundo ela sempre foi uma mulher de escuta generosa, de afetos profundos, de lealdade inquebrantável. Só não gostava de se exibir. Nunca fez da vida pessoal um palco. Outra ferida que Betânia enfrentou foi o sentimento de incompreensão. Muitas vezes, ao propor projetos mais intimistas ou ao recusar certas direções musicais mais comerciais, ouviu que estava fora de sintonia com o mercado. Isso a fazia sofrer, porque ela nunca quis ser uma estrela moldada. Sempre lutou por autonomia artística, por coerência, por integridade. E nem sempre isso foi aceito com naturalidade. Teve que abrir mão de contratos, de oportunidades, de facilidades para manter sua essência. Desde muito pequena, Maria Bethânia demonstrava uma inclinação natural para o mundo espiritual e simbólico, não de maneira doutrinária, nem com uma preocupação em seguir dogmas, mas sim com um encantamento genuíno pela forma como o sagrado se manifesta na vida cotidiana. Cresceu cercada por manifestações religiosas diversas, e isso acabou moldando sua forma de enxergar o mundo, o outro e a si mesma em Santo Amaro da Purificação, onde nasceu. A religiosidade estava em tudo. Estava no cheiro da comida oferecida aos santos, estava nas roupas brancas estendidas ao sol, nos terreiros, estava nas ladainhas que se ouviam ao entardecer, e também nos sinos das igrejas coloniais que tocavam nos horários certos, como se marcassem o compasso da fé coletiva. A casa de sua infância era permeada por essa mistura, onde o catolicismo popular dialogava de forma harmoniosa com as práticas do candomblé. E isso fez com que Betânia crescesse, entendendo que a espiritualidade é algo que se vive com o corpo, com a voz, com o coração e com a pele ainda muito jovem. Ela aprendeu a ajoelhar-se diante dos santos com a mesma reverência com que batia a cabeça para os orixás. Nunca houve conflito entre essas duas experiências. Para ela tudo sempre esteve ligado pelo amor e pela devoção com o tempo. Essa percepção se aprofundou e Betânia desenvolveu uma forma muito particular de viver a fé. Uma fé que não se restringe a ritos, mas que habita seu cotidiano. Suas escolhas, sua forma de lidar com a arte, com o silêncio e com os outros. Em entrevistas raras em que toca nesse assunto, ela costuma dizer que não segue uma religião, mas sim um caminho espiritual que dialoga com o sagrado por meio das palavras da música e da natureza. Sua relação com o candomblé é especialmente marcante. Ela nunca fez alarde sobre isso, mas também nunca escondeu. Frequenta terreiros com discrição, participa de festas de orixás, realiza rituais de limpeza espiritual e consulta os búzios com respeito e fé. Tem profunda devoção por Oxum, a orixá das águas doces, da fertilidade, do ouro, da beleza e da sensibilidade. Vê em Oxum não apenas uma entidade espiritual, mas uma força que a inspira e a protege. Uma energia que se manifesta em sua forma de falar, de cantar, de se expressar em suas apresentações ao vivo. É comum que faça menções aos orixás, que cante pontos sagrados, que se dirija ao público como se estivesse em um templo. Seus espetáculos muitas vezes têm ares de cerimônia, não porque sejam religiosos no sentido formal, mas porque transbordam espiritualidade. Há momentos em que o palco parece se transformar em um altar e a plateia em uma comunidade reunida para partilhar algo maior do que a própria música. Em sua casa mantém um espaço de recolhimento espiritual com imagens de santos, velas, flores, águas perfumadas e objetos ligados ao candomblé.
É ali que começa seus dias em oração, em silêncio, em conversa com o invisível. Gosta de acender velas enquanto ouve música clássica ou recita poesias. Diz que é nesses momentos que reencontra sua essência, que ouve sua voz interior e que se prepara para o mundo, para Betânia. Espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas uma forma de habitá-la com mais profundidade, mais presença e mais beleza. Sua fé não é barulhenta, não é proselitista. Ela não tenta convencer ninguém, não faz discursos religiosos, nem assume posturas moralistas. Sua fé é feita de gestos sutis de escuta, atenta, de presença inteira. Talvez por isso seja tão poderosa em suas palavras. A espiritualidade é como um manto que a cobre em dias bons e ruins, um escudo que a protege das dores do mundo e um guia que a conduz em suas escolhas. Quando precisa tomar decisões importantes, se recolhe, pede sinais. Observa os detalhes do cotidiano que para ela estão sempre carregados de significados. Acredita que tudo tem um tempo e um motivo e confia na intuição como instrumento sagrado. Sua fé também se manifesta na forma como lida com as pessoas. É uma mulher que escuta com atenção, que acolhe sem julgamento. Ao longo das décadas, enquanto muitos se perdiam em vaidades e jogos de vai-vem midiático, ela permanecia firme em sua travessia silenciosa, construindo uma carreira com consistência, beleza e reverência. Sua postura diante da fama sempre foi marcada pela elegância da recusa, pela serenidade de quem não se impressiona com holofotes, por mais fortes que eles sejam. Ela nunca permitiu que o assédio da mídia a afastasse de sua essência. Pelo contrário, quanto mais o mundo pedia que ela se mostrasse, mais ela se recolhia. Quanto mais a imprensa exigia declarações, mais ela se calava. Quanto mais lhe pediam para falar de sua vida, mais ela devolvia com uma canção, um poema ou um olhar. E isso, longe de afastar o público, apenas aumentava o fascínio, porque o mistério que cerca Betânia não é fabricado, não é uma estratégia de marketing. É a expressão mais legítima de quem sabe que há coisas que só fazem sentido no silêncio. Ela nunca alimentou escândalos, nunca expôs conflitos, nunca usou sua história pessoal para se promover, e mesmo assim, talvez justamente por isso, sua figura se tornou mítica, tornou-se referência de autenticidade, de coragem, de liberdade emocional. Betânia nunca quis ser símbolo de nada, mas acabou se tornando um para muitas mulheres, para muitos artistas, para muitas pessoas que não se sentem representadas pelos modelos prontos, que o mundo insiste em vender. Ela mostrou que é possível ser mulher sem se submeter, que é possível envelhecer com dignidade, que é possível ser forte sem perder a ternura, que é possível ser discreta, sem ser invisível, que é possível ser profunda, sem ser sombria. Sua postura diante da fama também sempre foi generosa com o público. Embora reservada em sua vida, ela sempre entregou tudo nos palcos, em cada show. Ela se entrega por inteira. Ela canta como se estivesse numa roda íntima, como se conhecesse cada pessoa da plateia, como se cada verso fosse uma conversa secreta entre ela e quem ouve. Ela transforma o espetáculo em encontro, transforma o canto em oração, transforma a presença em abraço. E é por isso que, mesmo sem aparecer em redes sociais, mesmo sem fazer parte das rotinas digitais da fama, sua relevância permanece intocada. Ela continua a lotar teatros, a emocionar plateias, a ser reverenciada por todas as gerações, sem precisar de uma única postagem viral, porque sua fama é de outra ordem. É a fama que nasce da verdade e da entrega. Em sua relação com a imprensa, sempre deixou claro que não tem prazer em se expor, não por arrogância, mas por delicadeza, porque entende que há coisas que não se traduzem em palavras rápidas, que há sentimentos que não cabem em entrevistas, e porque sabe que preservar sua intimidade é também uma forma de preservar a arte, que faz ao longo da carreira. Foi convidada inúmeras vezes para programas de televisão, para talk shows, para capas de revista, e foi recusando quase todos com a mesma serenidade com que recita um poema. Seu foco sempre foi outro,
Sempre esteve no palco, no ensaio, no encontro com o repertório, na escolha de cada palavra e de cada pausa. Bethânia é uma artista do detalhe, da sutileza do tempo longo, e o mundo do entretenimento muitas vezes não tem paciência para isso, mas ela nunca se incomodou com isso. Nunca quis ser compreendida por todos, apenas por quem escuta de verdade. Ao longo dos anos construiu um repertório que é um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Canções que atravessam gerações, que ecoam em corações diferentes, em tempos diferentes, sempre com a mesma força. Interpretou músicas de compositores consagrados e também de jovens desconhecidos, sempre com o mesmo respeito, com a mesma entrega, com a mesma dignidade. E essa coerência é o que a torna tão admirada por seus pares, por artistas de todas as áreas que veem nela um exemplo de compromisso ético e estético. Sua voz foi declarada patrimônio imaterial da cultura brasileira. Seu nome está gravado na história da música, na história da poesia, na história da estética, mas mais do que títulos, mais do que prêmios, mais do que homenagens, o que mais importa para Bethânia é o olhar de quem a escuta com verdade. E é por isso que seu legado vai muito além da música. Seu legado está na postura, no gesto, no silêncio, no modo como olha, no modo como escuta, no modo como existe. E nessa longa caminhada que construiu com firmeza e beleza, havia algo que muitos sempre intuíram, algo que parecia sussurrado nas entrelinhas de suas canções, no modo como se vestia, no modo como tocava certos temas com respeito e pudor. E esse algo era sua relação com a liberdade de ser quem é completamente livre de rótulos e de convenções por décadas. Especulou-se muito sobre sua vida íntima, sobre sua sexualidade, sobre suas escolhas afetivas, e por décadas ela optou por não alimentar esses debates, não por vergonha, mas por respeito à sua própria verdade e à liberdade do outro. Só que com o tempo, e talvez pela maturidade serena que vem com a idade, ela resolveu, em um raro momento de vulnerabilidade, oferecer ao público uma chave, uma admissão, uma frase que confirmava o que todos sempre suspeitaram, mas que até então era envolto em mistério. Disse com tranquilidade que nunca se prendeu a convenções, que amou homens, mulheres, ideias, presenças, silêncios, que seu amor sempre foi guiado pela alma e não pela carne, que nunca se encaixou em padrões, porque não precisava. E essa revelação, dita com tanta calma, com tanta clareza, com tanta naturalidade, foi recebida com carinho e alívio por seus admiradores, porque todos sabiam, todos sentiam, todos já haviam lido isso em sua forma de cantar, em sua forma de olhar, mas ouvir de sua própria boca que sim, que ela amou como quis, e quem quis foi como se uma porta se abrisse, não uma porta para a vida dela, mas uma porta para a liberdade de todos que a seguem. Porque o que ela disse não foi sobre si, foi sobre o direito de cada um viver sua verdade, sem culpa, sem vergonha, sem disfarce.